Olá, Saúde é Vida começando e desde já eu agradeço a sua companhia. Hoje a gente vai falar aqui no programa sobre uma doença silenciosa e que afeta principalmente as mulheres, a osteoporose. Só para você ter uma ideia, olha só, no Brasil, uma a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença. No total, são cerca de 10 milhões de brasileiros com osteoporose. Para a gente entender essa doença, o que é, os sintomas, se tem tratamento, se tem cura, eu converso agora com a doutora Ângela Regina Nazário, ela que é endocrinologista e também professora do curso de Medicina da Universidade Positivo. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Então, para a gente já entrar nesse tema, eu queria que a senhora explicasse o que é a osteoporose. A osteoporose, Ligiane, ela é uma doença, como você mesma disse, silenciosa e tem mais de um fator agravante ali naqueles números todos que você falou, que somente 20% das pessoas que têm osteoporose sabem que são portadoras da osteoporose. E normalmente, com mais frequência, o diagnóstico ele é feito de uma forma já como consequência da doença, que é através de uma fratura óssea. Por que isso acontece? Porque com o envelhecimento, há uma tendência à perda da massa mineral óssea. Então, o osso vai ficando mais poroso, mais frágil, com tendência à fratura, com risco maior de fratura. E por que as mulheres, doutora, são mais afetadas por essa doença? Na verdade, homens e mulheres são afetados principalmente por conta da perda de função hormonal. Então, os homens por conta da perda da testosterona e as mulheres principalmente por perda do estrogênio, que acontece mais precocemente. As mulheres entram na menopausa em torno dos 50 anos, mais ou menos, entre 40 e 50 anos, e isso faz com que a gente perca a proteção, então há uma perda da proteção do estrogênio sobre a massa óssea. O estrogênio, que é o nosso hormônio, o hormônio feminino, ele tem uma função de estimular a formação de osso. Então, como a gente perde o estrogênio, a gente perde essa proteção e acaba perdendo a massa óssea. E doutora, outras doenças podem levar a pessoa a ter a osteoporose? Podem, outras doenças ósseas, né? Existem outras doenças ósseas, mas medicamentos, principalmente utilizados para o tratamento de outras doenças, como é o caso dos glicocorticoides. Os glicocorticoides são dos tratamentos que a gente prescreve para os pacientes com maior impacto na massa óssea. Fora os outros tratamentos, como às vezes a mulher tem endometriose, ela usa hormônio para não menstruar e não ter o estrogênio, deixar manter o estrogênio mais baixo para tratamento da outra doença, e isso também leva à perda de massa óssea. Então, só para a gente entender, doutora, como que funciona a nossa massa óssea? Ela está em constante formação e chega uma hora que para? Como que é isso? Ela está em constante formação, em constante remodelação. Perda e produção, assim como a maioria dos órgãos do nosso corpo, né? A pele funciona assim, o nosso músculo também, né? A gente faz atividade física, ele cresce, a gente não faz atividade física, a gente vai perdendo a massa muscular. O mesmo acontece com a massa óssea, se a gente não estimula, ela não aumenta. E se a gente perde a proteção do estrogênio, a gente perde massa óssea. Então aí chega num momento da vida que para essa produção ou diminui essa produção? Nós temos um chamado pico de massa óssea que acontece entre os 20 e os 30 anos de idade. Então, no adulto jovem, há um aumento progressivo do ganho de massa óssea e depois de uma estabilização. E só vai voltar a perder, então, quando a mulher entra na menopausa ou quando perde a proteção do estrogênio, e o homem quando começa a diminuir os níveis de testosterona ou quando ele faz algum tratamento que ele fica também sem testosterona, né? Ou com o uso desses fármacos que a gente falou, como o glicocorticoide. E como a gente disse lá no começo, essa é uma doença silenciosa que vai descobrir normalmente quando a pessoa fratura, é isso? Exatamente, infelizmente. Por isso o Dia Mundial de Combate, de Orientação, de Conscientização da População, porque é uma doença que nós não estávamos tão acostumados, a população está envelhecendo e com esse envelhecimento estão vindo doenças novas para nós, né? As pessoas, elas
tinham uma expectativa de vida menor, então viviam menos e nem chegavam até a osteoporose ou não chegavam nessa fase da vida. Então a gente está tendo outros problemas para lidar com o aumento da longevidade. O que acontece, doutora? Fica mais fácil de quebrar o osso? Por que disso? Isso, fica mais fácil de quebrar. Então, tem fatores que interferem no ganho de massa óssea. Os fatores são principalmente a ingesta de cálcio, além da função hormonal, como nós falamos. Então, a ingesta de cálcio, uma boa quantidade de vitamina D, porque a vitamina D ela ajuda na absorção do cálcio, ela é responsável ali no nosso aparelho gastrointestinal para absorver o cálcio, e a atividade física. Então, se a pessoa chega numa fase da vida onde tem uma menor quantidade de hormônio feminino ou masculino, ou está utilizando medicamentos que contribuem para a perda de massa óssea, não tem uma boa ingesta de cálcio, não faz atividade física, ainda tem outros fatores agravantes, o tabagismo, o etilismo, então consumo excessivo de álcool, são todos fatores que contribuem para a perda de massa óssea. E, infelizmente, como a gente falou, o resultado é uma fragilidade óssea, então são fraturas, às vezes espontâneas, às vezes com mínimo trauma, que ocorrem daí nessa fase onde houve a perda. É até isso que eu ia perguntar para a senhora. Às vezes, um pequeno tombo, uma tosse mais forte, pode levar a quebrar esse osso? Às vezes, até um abraço apertado, eu já tive casos no consultório de paciente que o filho abraçou na piscina, brincando, e fez uma fratura de costela por conta disso. Foi assim o diagnóstico da osteoporose. E tem algum osso do corpo, alguma parte que fratura mais, que fica mais sensível? Nas mulheres, principalmente o rádio, então as fraturas de punho, que são frequentes, então a queda com o apoio da mão e já a fratura, isso é uma fratura de fragilidade. Fraturas também no colo do fêmur, que são pontos críticos para fraturar, onde a gente costuma fazer a medição até da massa óssea para calcular o risco de fratura da paciente. A senhora até citou alguns fatores de risco aí, tabagismo, o álcool, além desses itens, o que pode levar aí à osteoporose? Então, o sedentarismo, o tabagismo, a deficiência de vitamina D, a deficiência de cálcio na alimentação, o estresse também, por conta de sono ruim e da qualidade de vida no geral ruim, né? Alimentação ruim, sono ruim, estresse, falta de atividade física. Então, são todos aqueles conceitos mesmo gerais, básicos de saúde, acrescentados aí pela questão do cálcio e da vitamina D. E doutora, se a minha mãe teve, minha avó teve, ou meu pai, enfim, alguém da família teve, eu posso vir a ter também? Se você teve a avó, a mãe, a chance é maior. E doutora, a pessoa chega aí com uma fratura, como que a senhora faz para diagnosticar que ela tem osteoporose? Tem exames? Como que é feito o diagnóstico? Nós temos um exame que é bem importante para quantificar a massa óssea, que chama-se a densitometria óssea, ele mede a densidade do osso e a gente é capaz de dizer se o osso está ou não porótico, né? Se ele tem essa perda da quantidade de osso, de massa óssea. E a gente tem ferramentas tipo questionários, onde a gente preenche, a gente vai ter um risco de fratura. Chama-se FRAX, essa ferramenta. Então, a gente coloca ali a idade da paciente, se ela faz uso ou não de medicamentos, se ela tem ou não algum problema de saúde, o peso, a altura, a densidade mineral óssea, e faz um cálculo do risco de fratura nos próximos 10 anos. E aí a gente determina se há necessidade ou não de tratamento. Mas quando a paciente chega com uma fratura por fragilidade, o diagnóstico já é praticamente feito. A gente está falando aí do paciente que chegou com a fratura, né? Mas se a pessoa quer prevenir, tem como fazer esse exame, saber se ela pode vir a ter a osteoporose ou se já está com a doença? Tem. Então, por exemplo, a paciente sempre deve conversar com o seu médico, lógico, ou ginecologista, ou endocrinologista, ou mesmo o seu clínico de confiança, e o clínico vai determinar os fatores de risco para a presença da osteoporose e se já está no momento de fazer. Normalmente, quando a mulher entra na menopausa, nós gostamos de fazer uma densitometria óssea,
Porque no momento que ela vai perder a proteção do estrogênio, é importante que a gente saiba como é que está a massa óssea dela. Porque daí, a partir desse momento, nós determinamos de quanto em quanto tempo ela tem que fazer novamente a densitometria óssea. E muitas vezes a gente se surpreende já com uma perda importante de massa óssea, e a gente já tem que começar a tratar, porque a gente sabe que o risco de fratura vai aumentar muito por conta da perda do estrogênio, que entra na sequência, né? Bom, hoje a gente está conversando com a doutora Ângela Regina Nazário, ela que é endocrinologista. Doutora, ainda tem muitas perguntas para fazer sobre esse tema para a senhora, mas eu vou chamar um intervalo, é rapidinho. O Saúde e Vida volta já já, não saia daí porque a gente ainda vai falar sobre tratamento, como que pode prevenir essa doença, então voltamos já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre uma doença bem silenciosa, a osteoporose. Muitas pessoas no Brasil têm essa doença, por isso o tema de hoje é osteoporose. E para falar sobre essa doença, a gente está conversando com a doutora Ângela Regina Nazário. Ela é endocrinologista, também professora aí na faculdade da Universidade Positivo. Doutora, a gente falou aí um pouquinho como descobre a doença. O paciente chegou no seu consultório, foi detectado, está com osteoporose. E aí, como que funciona o tratamento? Temos alguns medicamentos e algumas propostas de tratamento, desde os mais simples, disponíveis na rede pública, até medicamentos um pouco mais, com mais comodidade terapêutica, mas que custam um custo um pouco mais elevado. E também a gente pode diferenciar o tratamento em, por exemplo, como a gente mesmo disse, da gravidade. Se é uma paciente com risco muito alto de fratura, a gente tem que fazer uma medicação que faça com que o ganho de massa óssea seja muito rápido e otimizado. Então, a gente seleciona a medicação de acordo com o custo, com as condições da paciente, se ela precisa de um tratamento que faça um ganho de massa óssea mais rápido, se ela tem vigência de uma recuperação de uma fratura. Então, há essa diferenciação, a idade, uma série de fatores. O medicamento mais simples que a gente tem primeiro é o mesmo preventivo que nós falamos lá, que é a ingesta de cálcio, a vitamina D, e daí atividade física, e daí entra o medicamento. O primeiro classe de medicamentos que a gente usa é uma medicação que é tomada via oral, que toma-se uma vez por semana, em jejum. Existem outros que são tomados uma vez ao mês, existem outros que são aplicados uma vez cada 3 meses, endovenoso, subcutâneo a cada 6 meses, ou endovenoso uma vez por ano. Então, nós temos vários tipos de tratamento. Então, o médico vai, no momento da avaliação clínica, selecionar o melhor tratamento para aquela condição da paciente. E doutora, essa é uma doença que tem cura? Ou a pessoa tem que aprender Tem a conviver cura. com ela? Como que funciona? Não, a doença tem cura. O objetivo do tratamento é fazer um ganho de massa óssea e trazer a paciente para uma massa óssea normal, com risco de fratura normal para a população geral. Então, sem essa fragilidade na massa óssea, né? Isso tem cura. O tratamento dura, em média, de 3 a 5 anos, ou pode ser contínuo nos casos mais graves. Então, depende muito da paciente, mas a maioria, 3 a 5 anos é um tempo bom de tratamento para a gente conseguir refazer a massa óssea. A gente está falando da medicação para o tratamento. E a alimentação também conta muito, doutora, até para evitar e durante o tratamento? Conta muito. A alimentação conta muito. Então, como já havia dito, a alimentação rica em cálcio, né, é importante lá desde a idade jovem para a formação da massa óssea. Então, a gente começa lá já falando disso, quanto melhor o pico de massa óssea, melhor essa pessoa vai chegar na fase já, quando ela chegar em menopausa, ou mesmo o homem mais tarde, né? A quantidade de cálcio, então, como eu havia dito, é importantíssima. A presença da vitamina D para otimizar essa absorção do cálcio também é importantíssima.
Isso funciona durante toda a vida da paciente. Vamos falar aqui da mulher, que nós estamos, né, focando, né? Então, desde do pico de massa óssea até durante a amamentação, que ela tem uma boa ingesta de cálcio, por conta do aleitamento materno, que também aumenta a necessidade de cálcio, e depois lá na época da osteoporose por conta da perda da massa óssea. Então, só para não ficar dúvida para o pessoal de casa, é algo que a gente tem que pensar desde criança, né? Fazer com que a criança tenha esse hábito de uma alimentação saudável, rica em cálcio. Isso, exatamente. Tomar cuidado com esses modismos, né? Por conta de, às vezes, de retirar ou excluir determinados alimentos da alimentação, como é o caso do leite, e é difícil você conseguir um bom aporte de cálcio sem o leite na nossa alimentação. Você vai ter que pensar mais e procurar mais, porque dentro dos alimentos que a gente consome, o leite, os derivados do leite, o iogurte, o queijo, são os mais ricos em cálcio. Toda vez eu pergunto aqui, doutora, sobre a alimentação, porque a alimentação acaba evitando diversas doenças, né? Pela sua experiência, quando o paciente chega aí, tá difícil a alimentação, o brasileiro está se alimentando mal, está se alimentando errado, por isso muitas doenças surgem também? Com certeza. Os alimentos industrializados, os embutidos, né, com uma quantidade muito grande de sódio, muitas vezes, açúcar, gordura, né? Então, deixando de valorizar aquela alimentação feita em casa, com alimentos frescos, o prato colorido. A gente sabe que hoje as pessoas não têm muito tempo para fazer isso, mas infelizmente é insubstituível, é difícil você conseguir isso na prateleira do supermercado. Geralmente isso tem que ser feito em casa mesmo e sem aditivos, sem muitas substâncias químicas, né? E doutora, voltando para a osteoporose, como que é a vida da pessoa que tem essa doença? Ela precisa ter mais cuidados para não cair, para não se machucar? Exato. Então, a gente recomenda, principalmente para os idosos, né, desde a altura da cama, a altura dos eletrodomésticos na cozinha, para que a paciente ou a pessoa não tenha que subir em escadinha para alcançar coisas de utilidade do dia a dia, fios pela casa soltos, onde ela pode tropeçar, tapetinhos onde possa escorregar, cuidados no banheiro também, com box, ter pontos de apoio, para que a queda seja evitada, né? Porque se você tem a fragilidade e mais uma queda, aí é mais complicado. Então, a gente tem sempre essas coisas ali na base do tratamento. A alimentação, a atividade física, cuidado com os riscos de queda e mais a meditação. E doutora, quando a pessoa fratura, é mais difícil curar essa fratura, esse machucado dela, quando ela tem osteoporose? A cicatrização ou a remodelação ali, ela demora um pouquinho mais. Ela vai fazer restauração da fratura, mas ela vai fazer de forma mais lenta. E a osteoporose pode levar a pessoa a ter outras doenças? A gente falou que algumas doenças, alguns medicamentos, pode levar a pessoa a ter osteoporose. E o contrário, acontece? Acontece sim. Acontece que ali, você falou dos números, né? A osteoporose, ela é considerada como causadora de 200 mil mortes por ano no Brasil, por conta da osteoporose. Por quê? Porque a pessoa que fratura, muitas vezes é mais frágil já, né? Como a gente vem falando dessa fragilidade, a fragilidade óssea vem acompanhada de fragilidade de todo o corpo. Os músculos também são mais atrofiados, e uma paciente que sofre uma fratura, muitas vezes, por exemplo, a fratura de colo de fêmur, que é numa idade ainda mais avançada costuma ser mais avançada do que a fratura da coluna. O paciente vai ficar acamado, muitas vezes vai para cirurgia, vai para UTI, vai ser entubado e às vezes tem uma maior predisposição a infecções. Ele torna a pessoa mais vulnerável a outras infecções e outras complicações. Trombose também pode acontecer por conta na sequência de um pós-operatório de uma fratura ortopédica, né? Doutora, a gente falou aqui várias vezes que essa é uma doença silenciosa, mas tem alguma coisa que a gente já pode começar a prestar atenção no nosso corpo
para ver se tem alguma coisa errada e falar: "Olha, deixa eu procurar um médico, vai que é osteoporose"? Dói? Não, infelizmente não, Viviane. O diagnóstico é por fratura, mas você pode suspeitar, como a gente está falando ali daquela pessoa frágil. Você vê a pessoa com fragilidade muscular, você vê com pouca massa muscular. Geralmente, pouca massa muscular também tem pouca massa óssea. Então, tem diminuição das duas, assim. Então, você vê o idoso magrinho, frágil, com instabilidade para caminhar, você vê aquele velhinho que está inseguro com o caminhar, o deambular, essa pessoa provavelmente tem osteoporose. Aquele cálculo que a gente pode fazer com a idade, peso e tudo mais, você pode, colocando seus dados ali, mesmo sem ter a densitometria, ver o seu risco de fratura. Então, o FRAX está disponível na Sociedade Brasileira de Osteoporose. Você pode acessar o site lá, FRAX Brasil, e pode colocar seus dados e ter uma ideia de risco de fratura em 10 anos. O que eu ia falar é que, pesquisando sobre o tema, foi exatamente isso que a senhora falou. Pessoas mais magrinhas, mais miudinhas, têm mais tendência mesmo a ter osteoporose? Isso é verdade, então? É verdade, é verdade. Não que a obesidade seja garantia, não é. O peso normal não é uma pessoa saudável, é saúde no contexto geral. Mas o idoso frágil, magrinho, como você vê, frágil. Essa fragilidade você sente de observar o paciente andar, de observar a forma como o paciente senta e levanta da cadeira, que você sabe que ele tem, às vezes, dificuldade em força muscular, até no pegar na sua mão para cumprimentar. Esse idoso provavelmente tem um risco de fratura aumentado. A família precisa ficar bastante atenta. Com certeza. A família ajuda muito, né? Porque essas pessoas que são mais velhas, muitas vezes elas têm muitas outras doenças, elas tomam muitos medicamentos, e às vezes a memória também não está tão boa. Então, acompanhar o médico, questionar se está fazendo os exames, a família sempre ajuda muito. E doutora, como a senhora disse, tem tratamento, tem cura, possível conviver com a osteoporose, receber o diagnóstico, fazendo tudo certinho, dá para ter uma vida normal. Dá para ter uma vida normal, e a gente pode já começar a pensar isso em contexto de saúde muito cedo. As mulheres, quando entram em menopausa, também lembrar que isso é uma coisa que pode acontecer no futuro, né? Hoje é sempre uma preocupação muito grande com a parte estética, com ficar bonito e tudo mais, e a gente tem que lembrar que é ficar bonito e saudável, né? Então, saudável tem essa questão aí dos cuidados com a alimentação, a massa óssea, um contexto geral de saúde. A senhora falou aí, ficar atento ao futuro, se preocupar com o futuro. A gente precisa, né, se cuidar agora para ter uma vida melhor daqui a uns anos. Sim, eu sempre falo para os pacientes, para ter independência, conseguir fazer as coisas sozinho, andar sozinho, sem apoio, né? Se sentir, eu acho que isso faz uma grande diferença na qualidade de vida do idoso e quem vai envelhecer. Então, é um investimento que a gente faz enquanto é jovem, né? Um investimento em saúde vai trazer benefícios depois, com esse ganho que é estar independente, poder administrar sua própria vida, não depender das outras pessoas. Doutora, então, para a gente encerrar o Saúde e Vida de hoje, qual o recado, qual o conselho, orientação, enfim, que a senhora dá para quem está assistindo a gente? Para quem tem a doença, acabou de descobrir, está em tratamento ou que ainda nem descobriu, mas quer evitar? Bom, começando para as pessoas que querem evitar. Então, o conselho é que fiquem atentas à saúde, né? Eu sempre falo para os meus pacientes também, a gente não pode evitar os problemas, mas quanto melhor você estiver com a sua própria saúde, com o seu estilo de vida, com a sua disciplina nos exercícios e na alimentação, melhor você vai estar para enfrentar os desafios do dia a dia. E depois, para quando se aproximar da menopausa, lembrar dessa questão, falar com o seu ginecologista, com o seu médico de confiança, levantar se tem risco, levantando aí os dados que a gente conversou sobre mesmo história familiar, os hábitos de estilo de vida, fazer a densitometria óssea para quantificar como está e trabalhar em função de manter uma massa óssea saudável.
E para quem tem a doença, não desanimar e fazer o tratamento. E fazer o tratamento para quem está com o diagnóstico, investir na atividade física, na boa alimentação e seguir rigorosamente o tratamento que o seu médico falou. A aderência ao tratamento, a aderência aos conselhos do seu médico sempre importam muito no final das contas. É o que vai fazer um grande diferencial lá depois. Doutora Ângela, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Saúde é Vida e explicar sobre esse tema, sobre essa doença, que muita gente, eu acho que tinha dúvida e agora não tem mais. Que bom, espero ter ajudado, estou à disposição de vocês. Muito obrigada também. Então, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. Lembrando, se tiver alguma sugestão, é só mandar para o nosso WhatsApp. Manda aí seu tema, a doença que você quer saber um pouquinho mais, que a gente corre atrás de um especialista e traz aqui, como hoje a gente fez com a doutora Ângela. E se quiser rever todo este programa, a gente está lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Ele fica lá disponível na íntegra, dá para ver várias vezes e tirar todas as dúvidas. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Tchau!